Olá pessoal, espero que seja tudo bem com vocês. Aqui é o professor Marco Aurélio falando, do IFRO Campus de Paraná, e hoje temos uma aula não presencial, uma aula um pouquinho diferente daquela que estamos acostumados. É uma videoaula sobre eletrostática, onde estudaremos as forças resultantes em cargas elétricas puntiformes. Vocês vão lembrar que na aula passada nós começamos a falar sobre a força eletrostática, o que chamamos de lei de Coulomb. Então, o que o nosso herói aí, Coulomb, Charles Augustin de Coulomb, pensou, né? Ele conseguiu descobrir, usando aí um instrumento que ele mesmo criou, a chamada balança de torção, ele conseguiu verificar essas forças de atração e repulsão, né? E conseguiu quantificar isso daí e chegou àquela lei que nós vimos na aula passada, né? Nós vimos a seguinte equação: a força elétrica é dada em função desses termos, onde nós temos a força elétrica, como toda força é dada em newtons, a constante eletrostática, né? No vácuo nós vamos usar o valor de K para 9 vezes 10 a nona newtons vezes metro quadrados por coulomb quadrado. E aí nós temos as comparações, como nós vimos na aula passada, comparação com alguns meios, né? Com o ar, por exemplo, é irrisório para nossos cálculos, então a gente vai sempre considerar o ar aí como o mesmo valor do vácuo. Essa distância entre as cargas tem que ser dada em metros, isso é invariável. E aí eu peço a atenção de vocês para Q1 e Q2, módulo de Q1 e Q2, que é o módulo das cargas, onde nós vamos adotar alguns valores que podem ser submúltiplos de Coulomb, como o milicoulomb, microcoulomb e nanocoulomb, dentre outros. Desses, o que nós vamos mais usar, o que mais vai aparecer em nossos problemas, é o bom e velho microcoulomb, né? Corresponde a 1 vezes 10 a menos 6. Então, quando você estiver fazendo um exercício, aparecer aqui esse símbolozinho grego, letra grega, o mi, você substitui o mi por 10 elevado a menos 6. Mostrei para vocês também como seria um gráfico da força em função da distância, e o interessante é perceber que, como vocês olharam no slide anterior, essa força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então não é uma medida linear. A gente sabe que quanto maior a distância, menor será a força de atração ou de repulsão. Só que não é de maneira linear, né? É de maneira inversamente proporcional ao quadrado da distância. Portanto, se você olhar pelo gráfico aqui, ó, se eu tiver uma distância pela metade, eu tenho a distância D, eu tenho uma força F. Se eu diminuir a distância pela metade, minha força aumenta 4 vezes. Porém, se eu aumentar a minha distância 2 vezes, minha força diminui 4 vezes. Eu tenho aqui um F sobre 4. E aí, a perguntinha que eu fiz para vocês na aula passada é: o que aconteceria então se eu aumentasse para uma distância de 3D, né? Uma distância 3 vezes maior, como 3 ao quadrado é 9, eu teria uma força 9 vezes menor, portanto eu teria aí um F sobre 9. Beleza? Então aí foi a revisão do que vimos na aula passada. E agora nós vamos começar a estudar um assunto relativamente novo. De novo não tem muita coisa, porque usaremos muitos vetores, né? Coisas que vocês já são acostumados desde o ano passado, desde o primeiro ano. Então vamos ver isso aqui, ó. Vamos estudar essa questão da força eletrostática resultante em cargas elétricas puntiformes. Como eu disse para vocês, o termo puntiforme não é um palavrão, apenas indica uma carga em formato de ponto, onde as dimensões dela não me interessam, né? Vocês vão lembrar do primeiro ano, onde estudamos ponto material e também corpo extenso, né? Então vamos adotar todas as nossas cargas como se fossem pontos materiais. Então, um sistema constituído de várias cargas puntiformes, N cargas puntiformes elétricas, né? Todas interagem simultaneamente, e a interação entre duas dessas cargas é independente das outras, né? Então, obviamente, por se tratar de força, é uma grandeza vetorial, então o cálculo também é assim. Então, nós temos para o exemplo aqui, para a gente começar a entender essa interação vetorial, temos 3 cargas: Q1 positiva, Q2 também positiva e Q3 negativa. Como já sabemos, existe interação em todas elas. E vamos dar alguns nomes a essas cargas.
Vou chamar de F12 a interação entre Q1 e Q2. Lá nos exercícios, nós vamos simplificar um pouco. Vamos colocar F12. Vou chamar só de F1, F2, F3. Aqui é só para a gente começar a organizar as ideias. Então, para a interação entre Q1 e Q2, vou chamar de F12. E como as duas cargas são positivas, obviamente, essa interação ela é de repulsão. Notem que no Q2 eu coloquei um sinal negativo, questão que eu escolhi o sentido, né? Poderia ser o F12 também negativo, mas para o nosso cálculo lá, que eu vou mostrar para vocês, não há necessidade de colocar sinal negativo. Eu pus aqui por um mero formalismo vetorial. Tá? Vou dar um outro nome para outra interação. A F23 é a interação entre a carga Q2 e a carga Q3. Que aqui nesse caso é uma interação de atração. Então o que vai acontecer com essas cargas? Da seguinte maneira. Né? Novamente coloquei um desnegativo, mas também não é necessário para a resolução dos exercícios. Né? E agora eu vou pensar numa terceira interação que existe entre Q1 e Q3. Vou chamar de F13, que é a interação entre essas cargas que eu citei. Claro que essa interação também é de atração, né, porque elas têm sinais opostos, certo? Então, eu tenho ali a representação vetorial. Notem que essas cargas, elas precisam agora ser observadas do ponto de vista de soma vetorial, de vetor resultante, né? E é isso que eu vou fazer agora. A resultante entre os vetores da carga Q1, os vetores da carga Q2, Q3. Então, olha só, vocês vão lembrar lá do primeiro ano, fazemos a projeção de um vetor, a projeção do outro, e ali, exatamente no meio, eu tenho o vetor resultante. Eu vou chamar de FR1, a força resultante na carga Q1. Ah, professor, como é que calcula? Nesse caso, não dá para calcular porque eu não te informei o ângulo entre eles, né? Entre esses dois vetores, né? Mas só para vocês entenderem como é que é a representação vetorial. E saibam que é uma operação vetorial. A mesma coisa acontece lá no Q2. Ali está a força resultante na carga Q2. E, de maneira semelhante, ali a força resultante na carga Q3, chamado de FR3. Ok? Então, ali estão representadas todas as forças que atuam nesses três corpos, nessas três cargas. Então, qual o objetivo dessa explicação? Para que vocês entendam que as interações são vetoriais. E aí vocês estão acostumados já, a gente até revisou como é que eu faço as operações vetoriais. Né? Você vai lembrar que se eu tenho vetores para a mesma direção e mesmo sentido, né, eu tenho o ângulo aí de 0 grau. Então essa operação, vetores para a mesma direção e sentido, a resultante é o valor, né, da soma do módulo desses vetores. Então é só somar o valor dos vetores. Se são sentidos opostos, mesma direção e sentidos opostos, então o que eu faço? Um para a direita, um para a esquerda, um para cima, um para baixo. Eu vou subtrair esses vetores, né? É o valor desses vetores. E agora, se eles formam 90 graus, aí eu aplico, se eu fizer a projeção, vai dar um triângulo retângulo. Então eu aplico Pitágoras na resolução para encontrar a força resultante. Se for um outro ângulo desconhecido, a gente aplica aquela gigantesca regra dos cossenos, né? Força 1 ao quadrado, mais força 2 ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo entre eles. Isso tudo dentro de uma grande raiz, né? Raiz quadrada. Mas quando for aparecer, a gente vai revisar com vocês aí. Tá ok? Vamos então para o primeiro exemplo. Dando sequência da nossa aula, na aula passada tivemos 4 exemplos de força, né, leis de Newton, e aqui eu tenho o meu quinto exemplo, que é exatamente falando sobre o quê? Eu tenho dizendo o seguinte: as cargas elétricas Q1 e Q2 se atraem com força elétrica de intensidade 10 newtons, e as cargas elétricas Q2 e Q3 se atraem com força elétrica de intensidade 4 newtons, conforme a figura abaixo. Calcule a resultante das forças sobre a carga Q2. Esse é um exercício de aquecimento, né? Vamos começar um pouco lentos, né? Porque ele é bem simples, né? Quando vocês fizerem o desenho vetorial, vocês vão ver claramente o que acontece no vetor, na carga Q2, que é o objetivo do problema. Vou abrir um pouquinho o texto, porque vamos fazer alguns desenhos aqui para entendermos o que acontece em cada um. Então vamos ler o texto. Ele fala assim, ele diz o seguinte: as cargas
Q1 e Q2 se atraem com força elétrica de intensidade 10 newtons. Portanto, eu tenho uma atração de 10 newtons entre as cargas Q1 e Q2. Como já vimos também, essa força de atração ela é mútua. O que significa isso? O Q1 atrai o Q2 atrai o Q1. E de mesma intensidade, isso é óbvio, né? Ele diz também o seguinte, e as cargas elétricas Q2 e Q3 se atraem com força elétrica de 4 newtons. Ok? Então, nós temos aqui a atração entre a carga Q2 e Q3 com intensidade de 4 newtons. Beleza? Nesse momento eu vou ignorar a carga Q1 e Q3, porque para nós não é interessante, porque o que ele está pedindo? Ele pede apenas calcule a resultante das forças sobre a carga Q2. Ele quer saber exatamente isso aqui. Ó. Ele quer saber o que acontece com a carga Q2. De maneira muito simples, vocês percebem que o que acontece na Q2 é uma operação vetorial, onde eu tenho vetores na mesma direção, então é horizontal, só que os sentidos são opostos. E aí, o que eu faço? A boa e velha brincadeira do cabo de guerra lá do primeiro ano do ensino médio. Né? O que eu vou fazer? Eu simplesmente vou subtrair os dois. Para não ter problema de encontrar um valor negativo, a gente coloca isso aqui em módulo. Então, módulo de 10 menos 4. Se você não quiser fazer assim, não tem problema, faz logo o maior menos o menor, que não vai ter problema nesse caso, porque vai estar em módulo mesmo, né? Então, eu tenho uma força de 10 para a esquerda, uma de 4 newtons para a direita, portanto, eu tenho um total de 6 newtons. É o valor aí da minha força resultante. Muito fácil, né? Muito simples. Exercício bom para começar o aquecimento, né? A gente começar a soltar um pouquinho a musculatura para alguns cálculos um pouquinho mais complexos, certo? Então, beleza? Consciente de que vocês vão voltar esse vídeo caso não tenham entendido, eu vou adiantar aqui meu trabalho. Nós vamos então para o próximo exemplo. E aí está o próximo exemplo. Exemplo número 6. Esse é um pouquinho mais elaborado. Esse tem alguns detalhezinhos. Inclusive, eu vou resolver de forma completa. Vou fazer de conta que ele está pedindo tudo que ele tem direito. Mas aí depois eu vou me focar naquilo que ele está pedindo. Ele diz assim, ó, duas cargas elétricas pontuais de valores mais Q e mais 4Q, que são fixas e separadas pela distância de 12 centímetros, conforme a figura. Calcule a que distância da carga elétrica mais Q deve ser colocada uma outra de valor menos Q para que essa carga negativa fique em equilíbrio. Então, conseguiram entender essa ideia do problema? Ele inicialmente, imagina a situação, inicialmente eu tenho uma carga mais Q, mostrada aqui, e uma carga mais 4Q, colocada aqui. E aí, a distância entre elas é de 12 centímetros. Daí eu vou posicionar uma carga menos Q e quero que essa carga fique em equilíbrio, ela fique paradinha aqui, ó. Nem seja atraída por uma, nem por outra, nem repelida por uma, nem por outra. Certo? Então, no caso aqui, ela está sendo atraída, né? Porque ela é negativa e as outras duas são positivas. Mas eu quero uma posição onde ela não seja atraída nem por uma nem por outra. Ela fique em equilíbrio aqui, paradinha nesse ponto, em repouso. Então, eu tenho que achar essa distância x, né? Que vocês vão concordar que vai ter que ser menor que essa, né? Menor que é de entre menos Q e mais 4Q. Por quê? Porque aqui eu tenho Q, do outro lado eu tenho mais 4Q. Então, fiquei até uma dica para você observar isso. No nosso resultado final, esse valor de x vai ter que ser menor que esse valor aqui, ó, porque as cargas, né, são de valores diferentes. Tudo bem? Vou diminuir um pouquinho o texto para a gente começar a fazer alguns desenhinhos aqui. Né? Primeira coisa que eu vou fazer, como eu disse para vocês, apesar de não ser necessário eu estudar algumas interações, eu vou fazer de forma completa para a gente poder ter uma ideia do que pode vir por aí em outros exercícios, né? Então, observa só. Primeiro, eu vou chamar de F1 a interação entre a carga mais Q e a carga menos Q. Portanto, ali está o meu F1 como essa interação entre essas duas cargas. Lembrando que a intensidade delas é a mesma, né? O sentido é oposto, porque estão se atraindo, né? Por uma ser positiva e a outra ser negativa. Agora, eu vou chamar de F2 a interação entre as cargas menos Q e mais 4Q.
Então ali está meu F2. É uma atração mútua entre as duas. Por quê? Porque o menos Q e mais 4Q se atraem, né? De maneira bem tranquila, vocês entenderam isso, acredito eu. Por último, apesar de não ser necessário para esse problema, mas eu faço questão de explicar para vocês, eu tenho a interação entre a carga mais Q e a mais 4Q. Olha, elas são duas cargas de mesmo sinal. Portanto, eu terei uma repulsão entre essas cargas. Tudo bem? Então, olha a configuração vetorial que eu tenho aqui. Eu tenho F1 e F1, né, que é entre mais Q e menos Q. Eu tenho F2, ali representado pelo vetor azul, que é entre menos Q e mais 4Q. E eu tenho o F3, que é representado pelas setinhas verdes e a fonte verde, que é a interação entre a carga mais Q e a mais 4Q. Beleza. Bom, obviamente, se é uma força elétrica, então eu tenho que considerar a lei de Coulomb, né? A lei de Coulomb para fazer esse estudo, né? Outra coisa que eu tenho que observar é o texto. Ele fala assim, né? Qual a posição que essa minha carga menos Q, tem que ser colocada para que fique em equilíbrio. E aí, o que eu imagino como equilíbrio? Imagina que eu tenho vetores aqui, ó. Vamos pegar a carga menos Q. À esquerda da carga menos Q tem uma força F1 vermelha ali. Enquanto para a sua direita tem uma força F2 azul. O que eu concluo? Para essa carga estar em equilíbrio, nós vamos dizer que a força resultante dela tem que ser nula, não é verdade? Ou seja, o valor do vetor F1 tem que ser igual ao valor do vetor F2. Os seus módulos têm que ser iguais. É a boa e velha brincadeira de cabo de guerra, não é isso? Então imagina, um lado puxa com 10 newtons, outro lado também puxa com 10 newtons. Né? A corda não sai do lugar. É isso que a gente quer, fazendo uma comparação, é isso que a gente quer aí com essa carga menos Q, que ela fique em equilíbrio. Então o valor da força 1, o seu módulo da força 1, tem que ser igual ao módulo da força 2. Ok? Então, nosso objetivo agora é calcular cada uma dessas forças e vamos dar sequência nisso agora. Olha só. Reproduzimos o desenho de novo. Está ele ali. E aí agora vamos pensar agora nos detalhes de cada uma dessas forças. O que acontece na força F1? Quais são as cargas que atuam nela? A carga, que você pode observar aqui, a carga mais Q e a carga menos Q. São as cargas atuando. E qual é a distância entre essas duas cargas? Uma distância x. Exatamente a distância que eu quero encontrar, né? Bom, se nós aplicarmos a lei de Coulomb, eu terei K vezes Q1, módulo Q1, vezes módulo Q2, dividido pela distância ao quadrado. Em momento algum, o problema me disse qual é o meio. Então, eu não posso dizer que a constante eletrostática é 9 vezes 10 a 9. Até poderia, mas não vale a pena matematicamente. Vamos ver lá para frente porque não vale a pena, né? Então, eu terei K vezes mais Q, módulo, né, mais Q, vezes módulo de menos Q, dividido por x ao quadrado. Lembre-se que essa distância entre as duas cargas foi representada aqui pela letra x. Não é isso? Matematiquinha básica de agora em diante. Eu tenho minha força F1, vai ser, tirando agora o módulo, né? Vocês vão lembrar lá do sexto ano do fundamental, módulo, um valor sem o sinal, a distância de um número até o zero, a tia lá deve ter ensinado, né? Só tirar o sinal, em suma. K, que multiplica Q vezes Q sobre x ao quadrado. O que eu posso fazer é isso aqui, ó, né? Dizer que F1 é igual a K vezes Q ao quadrado sobre x ao quadrado. Não há mais nada que eu possa fazer para F1. Então, dou um tempinho para você tomar uma água e anotar esse valor aí. Eu ia cantar uma música agora, mas o vídeo ia ficar muito chato, você ia dar dislike nesse vídeo, ia estudar outra coisa, estudar geografia, sei lá, e não ia assistir o restante. Então, não vou cantar, vou apenas esperar você anotar esse valor num cantinho do seu caderno aí, enquanto eu bebo um gole d'água para molhar meu bico. Pronto, já bebi? Anotou? Então vamos para o próximo, que agora nós temos que definir a carga, a força F2. Lembrando que no final tem que igualar uma outra para calcular essa distância x, né? E aí estamos nós. A força F2
ela é dada pelas cargas menos Q e mais 4Q. O problema é que lá, quando eu calculei a F1, o X estava lá bonitinho para mim, né? Perfeitinho e tal, bem legal. Só que quando eu for calcular o F2, eu desconheço essa distância aqui. E agora? Como é que eu acho essa distância? A matemática básica me ajuda de novo. Ora, tudo não vale 12 centímetros. Ele já me disse lá no começo. Né? Ó, a distância entre as cargas mais Q e mais 4Q é 12 centímetros. Tudo bem? Está aqui 12 centímetros. Bom, se esse pedacinho aqui vale X, quanto que sobra para cá? Isso mesmo. 12 menos X é a distância entre as cargas menos Q e mais 4Q. Sei que alguns de vocês já devem estar aí já se preocupando, né? Oh, meu Deus do céu, e agora o que é que eu faço? Vai dar um negócio esquisito, que esse negócio tem que ser levado ao quadrado. Calma, que novamente a gente vai usar matemática para isso. Aplicando a lei de Coulomb, mesmo procedimento que nós fizemos lá com a carga F1, eu substituo os seus valores. Né? Então eu vou ter aí menos Q e mais 4Q no lugar das cargas. E no lugar da distância eu terei 12 menos x ao quadrado. Atenção, muita gente está se coçando para desenvolver esse produto notável. Pode? Poder até pode, mas eu não recomendo. Vamos deixar assim mesmo. Ó, tirei do módulo, então eu tenho F2 igual a Q, que multiplica 4Q, sobre 12 menos x, tudo elevado ao quadrado. Então, o que eu vou fazer agora? Só vou fazer uma distribuição matemática, multiplicar esse Qzinho aqui por esse Q, e vou colocar esse 4 no começo da expressão, só porque fica mais bonito, matematicamente falando. Seu professor de matemática, ele fica orgulhoso de você. Então, nós chegamos na expressão da força em função, a força F2, em função das cargas e da distância entre essas cargas. Né? Então, você vai notar que essa expressão não posso fazer nada nela do jeito que ela está aqui. E, como eu disse, não recomendo desenvolver esse produto notável. Porque agora eu vou igualar as duas equações. Né? Vocês lembram que eu disse para vocês, né? Que agora, como nós vimos que F1 tem que ser igual a F2, vamos fazer isso aqui daqui a pouquinho. Certo? Anota aí quem estiver anotando esse valorzinho. Eu espero, enquanto isso, eu tomo mais um golinho de água. Voltei. Olha só. Então, nós já temos o valor das duas forças, F1 e F2. E sabemos que para que essa carga menos Q permaneça em equilíbrio, é necessário que o módulo de F1 seja igual ao módulo de F2. Beleza? Então, vamos fazer isso aqui agora. Quem é F1? K vezes Q ao quadrado dividido por x ao quadrado. E quem é F2? 4 vezes K vezes Q ao quadrado dividido por 12 menos x. Bom, o professor de matemática, com todo o formalismo, diria que eu posso dividir os dois membros da equação por K. Né? Professor de física, que é mais psicopata, fala assim, corta todo mundo. Corta, corta. Não é isso? Professor de matemática, um gentleman ou uma lady, diria, divida os dois membros da equação por Q ao quadrado. O Jason, né, o Fred Krueger de física, fala corta e corta. Pronto. Muito mais fácil. Né? Tô brincando, gente. Obviamente que é uma brincadeira. A gente vai respeitar o formalismo matemático, porque aqui nós vamos usar como ferramenta. Então, cortamos aqui que é igual. O que é cortar? É dividir pelo mesmo valor, não é isso? Perfeito. E é interessante você entender isso, porque muitas vezes a pessoa fala, não, cortei, então virou zero. Não é que virou zero, eu dividi. Tanto que quando eu observar o primeiro membro, a parte vermelha da equação, quando eu corto isso aqui com isso aqui, eu estou dividindo por K, que é o quadrado, quem é que sobra? É o número 1. Sobra 1, não sobra 0. Beleza? E no outro membro sobra apenas o 4. Aqui é aquele desespero agora. O que eu faço, professor? Agora eu posso desenvolver o produto notável? Até pode, mas eu não recomendo. Então, o que eu recomendo vocês fazerem? Todos os lados têm quadrado. Não tem quadrado? Como é que a equação? Como é que eu posso remover
o expoente 2, o quadrado de uma equação. Não é isso? Vocês vão lembrar da matemática básica. Basta extrair a raiz quadrada dos dois membros da equação. Certo? Dessa forma, tranquilamente, vocês vão obter valores tranquilos e fáceis para calcular. Quanto que é a raiz quadrada de 1? É 1. Quanto que é a raiz quadrada de x ao quadrado? X. Quanto que é a raiz quadrada de 4? É 2. Está aqui, raiz de 4 é 2. Quanto que é a raiz quadrada de 12 menos x ao quadrado? É só 12 menos x. Pronto. Né? Aí, novamente, quem gosta de sair fatiando os outros, é só dizer assim, corta, corta, cortou a raiz, cortou a raiz. Nós extraímos a raiz, né? Esse é o termo matemático correto. Tudo bem? Então é isso que fizemos. Né? Ficou muito mais simples, ficou uma equação muito mais limpa do que se eu desenvolvesse o produto notável, eu ia dar uma equação do segundo grau, aí eu só ia desejar boa sorte para vocês. Você ia ter que me justificar por que você escolheu, que a equação do segundo grau vai dar duas raízes. Você teria que me explicar por que você escolheu uma e não escolheu a outra. Né? Então, tudo isso tem esse detalhe. Né? Mas é um caminho que eu não recomendo. Né? Então, beleza, estamos aqui na parte fácil. O que eu faço agora? É uma equação. Né? Eu posso multiplicar os meios pelos extremos, também conhecido como multiplicar cruzado. Né? X vezes 2, 2x. 12 menos x vezes 1 é o próprio 12 menos x. Agora virou continha, como diria uma professora minha, continha de padaria. Né? Então, 2x igual a 12x menos x. Passo o x para o primeiro membro. 2x mais x é igual a 3. Então, eu tenho 3x igual a 12. Ou seja, 12 dividido por 3, eu tenho o resultado x igual a 4. A unidade de medida que ele está me dando é centímetros. Respeita essa unidade. Não há necessidade de converter para o sistema internacional, nesse caso, né? Dou 4 centímetros a resposta. Resumindo, olha só. Se você tiver que colocar essa carga menos 4 para ficar em equilíbrio, tem que ficar 4 centímetros aqui e 8 centímetros aqui. Beleza? Esse aí é o resultado do problema, 4 centímetros. Ok? Então, analisem bem, com cuidado. Né? Se tiverem alguma dúvida, só voltar o vídeo e ver minha voz chata de novo. Tranquilo? Vamos para o próximo exemplo, então. Esse também não é tão complicado, mas vocês vão ver que diferencia um pouco do anterior. 3 cargas pontiformes, positivas e de mesmo valor, estão alinhadas como na figura. A força que a carga Q1 faz na carga Q2 vale 8 newtons. Calcule a resultante das forças que atuam na carga Q3. Bom, novamente nós temos que fazer uma análise vetorial. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Olha só. Observando essas 3 cargas, vou chamar de F1 a interação entre a carga Q1 e a carga Q2. Aí estão elas. É repulsão, né? Então, ó, o F1, esse F1 aqui, representa o que a carga 2 faz com a carga 1, repele. E esse aqui representa o que a carga 1 faz com a 2. A intensidade é a mesma, porque a repulsão é mútua. É a mesma para os dois corpos, no caso para as duas cargas. Depois temos, em azul, a interação entre Q2 e Q3. É positivo também, está me dizendo no enunciado do problema. Então, também é de repulsão. Certo? O meu F2 é a interação entre Q2 e Q3. Existe outro ainda, a F3, que é a interação entre a carga Q1 e a carga Q3. Certo? Aí é o que nós temos de cada situação. Vamos ver as características dessas cargas. Né? O que acontece entre a carga Q1 e Q2 que sofre a interação da força F1? A distância é a distância D, conforme o problema ali. E a força é de 8 newtons, conforme está mostrado no enunciado do problema. 8 newtons a força. O que acontece entre as cargas Q2 e Q3 que sofrem a interação da força F2? A distância é D
e a força também é de 8 newtons. Como é que eu sei que é de 8 newtons? Porque ele me disse que as cargas têm o mesmo valor. Se elas têm o mesmo valor e estão na mesma distância que é d, eu afirmo categoricamente que essa força, que a intensidade da força é de 8 newtons. Agora, quando eu olho para a força F3, que é a interação entre Q1 e Q3, eu sei que é uma distância 2D. Bom, mas se é uma distância 2D, de quanto... Por que eu sei que é 2D primeiro, né? Porque aqui, ó, D de 1 até 2 e mais D de 2 até 3. Totalizando aí 2D. Né? Essa é a distância. Tá, mas se a distância é de 2D, como é que eu faço para calcular a força? Aí entra novamente o seu entendimento sobre a lei de Coulomb. A lei da força eletrostática. Diz que é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas. Portanto, para uma distância 2D, a minha força vai ser reduzida. Mas de maneira linear? Não, sempre pelo quadrado. Se eu aumentei a distância, a força diminui pelo quadrado dessa distância. Então, se eu aumentei a distância 2 vezes, lembra que eu tinha uma força anteriormente que era a força D, agora 2D? Então, se eu aumentei a distância 2 vezes, a minha força vai ficar 4 vezes menor. Porque 2 ao quadrado, 4. Ah, professor, se tivesse aumentado 3 vezes, seria 9 vezes menor. Aumentei 7 vezes. 7 vezes 7 é o quadrado? 49. Aumentei 12 vezes. 144 vezes menor, porque é 12 ao quadrado. Entenderam, né? Você vai repetindo isso aí. Beleza. Portanto, já que a força era 8 newtons, agora se são 4 vezes menor, eu tenho uma força de 2 newtons. Atuando lá na minha F3 vale 2 newtons. Beleza? Então essa é a ideia. Então saber esse exercício é muito claro nisso, de tentar, de buscar que você entenda essa relação entre a distância e a força de atração ou de repulsão entre as cargas. Então aí nesse F3, é claro, você imagina que conta louca teríamos que fazer se não tivéssemos esse conhecimento. Eu nem sei se é possível fazer essa conta de um jeito mais fácil. Né? Então essa acaba sendo um caminho melhor. Mais fácil não, né? Outra forma. Que a mais fácil justamente é essa, com base no entendimento do inverso do quadrado da distância. Perfeito? O que ele está pedindo para a gente mesmo? Ele nos pede a resultante das forças que atuam na carga Q3. Beleza, ali está a carga Q3. Né? Eu preciso saber essa resultante de força que atua nela. E é exatamente nesse ponto que nós vamos começar a calcular. E é bem interessante essa carga Q3, vocês vão ver que os vetores estão para a mesma direção, mesmo sentido, né? Então, vamos lá, vamos limpar aqui um pouquinho a nossa mesa de trabalho, né? Vamos tirar um pouquinho daquilo que não nos interessa. Não me interessa nenhuma dessas informações. O que me interessa aqui é apenas o F2 e o F3. Vou mover um pouquinho para cá, né? Porque agora eu posso trabalhar. Vamos baixar aqui um quadro de resolução. Então eu tenho ali F2 e F3 para a mesma direção e mesmo sentido. Quando eu tenho vetores para a mesma direção e sentido, a resultante, o valor, né, o módulo do resultante, vai ser a soma entre esses módulos. A soma de F2 com F3. F2 vale 8, F3 vale 2. Antigamente costumava dar 10 newtons, não sei como é que está agora. Então beleza, resultado 10 newtons. Vocês notem que depois de montada, belezinha, é fácil, tranquilo, porém, tudo se baseou exatamente naquilo que a gente definiu lá atrás, de entender o módulo da força F3, por essa questão de ser inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ok, então aí, mais um para conta, mais um que nós fizemos aí. Tá? Então, o último exemplo é um pouquinho maiorzinho, né? Mas nada que se desespere. Não vamos nos desesperar com ele. Então vamos ver o que diz a questão de número 8. Dada a figura abaixo, todo mundo percebe que é um triângulo, né? E poder informar que, né, é um triângulo retângulo, mas acho que está bem claro. Mas geralmente exercícios como esse
Ainda mais se você fazer um vestibular, um Enem, ele vai te fornecer aí dizendo que ele é um triângulo retângulo, né? Mas aí já dá para perceber também. Mas vamos lá. Dada a figura abaixo, calcule a resultante das forças aplicadas na carga elétrica Q1. Considere o meio como sendo o vácuo. O vácuo, onde a constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. Ok, então vamos observar o nosso desenho. Vocês vão notar que eu tenho uma carga Q1 no valor de 2 microcoulombs. Aí já acende a luzinha amarela aí na cabeça de vocês, porque está em micro. Tem que converter para coulombs, né? Depois, a minha carga Q2 vale 6 microcoulombs. E a distância entre a carga 1 e a carga 2, 60 centímetros. Outra luzinha amarela apitando. Por quê? Por causa da constante que é dada em função de metros quadrados. Então, eu tenho que transformar os centímetros em metros, né? Entre a carga Q1 e Q3, cuja Q3 é do mesmo valor da Q1, que é 2 microcoulombs, a distância é de 30 centímetros. Tá? Então, vamos nos preparar para resolver esse problema. Então, vou diminuir um pouquinho a fonte aqui para a gente observar, né? Primeiro passo, novamente, vamos estudar os vetores em cada um dessas cargas. Vou chamar de F1 a interação entre a carga Q1 e Q2. Ele diz que ele falou, se você olhar o valor das cargas, é tudo 2 micro, 2 micro e 6 micro. Ou seja, todas são positivas. Todas as forças que atuam aqui são de repulsão. Portanto, F1 é repelido pela carga 2, que também repele ela. Certo? Então, aí está a repulsão mútua entre as cargas. Perfeito? Então, a carga 1 sendo repelida para um lado, a carga 2 sendo repelida para o outro. Beleza? Vamos chamar de F2 a interação entre Q2 e Q3, e eu vou representar com um vetorzinho azul, também indicando a repulsão. Repito, porque se olhar o valor das cargas, todas são positivas. Não tem sinal positivo. Ele nem falou módulo, apenas informou lá o valor das cargas. Beleza? E vou chamar de F3 a interação entre a carga 1 e a carga 3. Beleza? Também de repulsão. Beleza? Tudo bem. Todos os meus vetores estão montados. É um pouco estranho o que acontece na carga Q2 e na carga Q3, porque é um ângulo desconhecido, mas na carguinha Q1 é bem conhecido. Eu tenho dois vetores perpendiculares, né? Ou seja, formando 90 graus entre si. E é exatamente lá no Q1 que ele me pergunta, olha só, ele quer saber a resultante das forças aplicadas na carga elétrica Q1. É isso que ele quer saber isso aqui, ó. O que importa é aqui. Então, não se desespere. De agora em diante, não olhe mais para as cargas 2 e carga 3. O que me interessa é a carga F1. O que acontece em F1 e F3. Então, vamos isolar isso aqui. Vamos tirar o que não interessa. A F2 não vai interessar para mim. Eu preciso da F1 e da F3. E deixar um pouquinho mais limpo esse desenho para a gente observar o que fazer. Tirar também uns elementos que não são importantes. E aí a gente começa a nossa resolução. Se vocês observarem bem, a força F1 e F3, como eu já havia dito, são perpendiculares. E aí, o que eu faço? Aprendemos lá no primeiro ano, na parte de vetores, e vemos usando desde então, que eu só faço uma projeção do F1 e F2 e minha força resultante vai estar ali. Claramente você percebe que isso aqui é um triângulozinho retângulo. Olha só, um triângulo retângulo. Esse lado é F3, esse lado é a projeção do F1, então também vale F1. E aqui é a minha força resultante. Minha força resultante é a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, aumentando um pouquinho aí o tamanho, para a gente melhorar a nossa visibilidade. Observa só aí. Nós podemos calcular agora com base nisso. A distância de 0,6 metros, já converti 60 centímetros para 0,6 metros. A minha carga Q1 de 2 microcoulombs,
aqui sai ela 2 microcoulombs, eu já converti para coulombs, ou seja, acrescentei um 10 elevado a menos 6. E minha carga Q2 fiz a mesma coisa, que ela é de 6 microcoulombs, já transformei para 6 vezes 10 a menos 6 coulombs. A distância entre as cargas Q1 e Q3 é de 30 centímetros, convertendo aí também para 0,3 metros. A carga Q1 é de 2 microcoulombs, ou seja, 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. E a Q3 é o mesmo valor. Então, fica fácil da gente conseguir observar aí, né? Beleza? Então, está montado nossa questão vetorial para fazermos a resolução. E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Vamos calcular o F1 primeiro, né? Tá ok. Vamos aplicar então a lei de Coulomb para resolver, para calcular o valor desse F1. K que multiplica módulo de Q1 vezes módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado. Substituindo no lugar do K, né, o valor da constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona. No valor do Q1, 2 vezes 10 a menos 6, porque é o valor do Q1. E no valor do Q2, 6 vezes 10 a menos 6, que é o valor do Q2. A distância, 0,6 ao quadrado, porque aí os 60 centímetros já convertidos, né? Então, o que nós temos ali? Se você fizer a continha toda, vai dar 108 vezes 10 a menos 3, né? Você pode usar o método se quiser, tanto faz. Joga na sua calculadora se você quiser também, não tem problema. Então eu vou ter 108 vezes 10 a menos 3 dividido por 0,36. Portanto, jogou na continha, vai dar aí um valor de 0,3 newtons. Anota esse valor que ele é importante. Tá? Lembra que nós precisamos agora jogar na outra equação para calcular. Beleza? Revisa aí. Tranquilo, vamos avançar. Agora é o momento de calcular o F3. Né? O F3, que tem aí a sua distância 0,3 metros e as cargas são iguais de 2 vezes 10 a menos 6. Jogando na equação, eu tenho a mesma equação lá da lei de Coulomb, substituindo os valores dela, de maneira semelhante ao anterior, eu chego a 36 vezes 10 a menos 3, dividido por 0,09, né, que é o 0,3 ao quadrado. Né? Fazendo um cálculozinho, eu chego a 0,4 newtons. De maneira tranquila e muito parecida com o que fizemos anteriormente, né? Ok, então agora temos todos os valores necessários para fazer a nossa operação vetorial. E aí está ela. Né? Então, o que fazemos ali? Sabemos que F1 vale 0,3, o F3 vale 0,4. E aí, usando o teorema de Pitágoras, tá ali Pitágoras, né? Quem não lembra aí, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Né? Tá. Aí já é bem maçante, né? Já todo mundo já entendeu. Beleza. F1, 0,3 ao quadrado. F3, perdão, 0,4 ao quadrado. Então eu vou ter 0,09 mais 0,16, que dá 0,25. Como é que eu tiro esse quadrado da força resultante? É só extrair a raiz dos dois lados da equação. Eu tenho, então, 0,5 newtons de resultado final. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido esse conteúdo. Né? Na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade ao assunto, a gente vai entrar em campo elétrico. Né? Então, esse assunto aqui nós já damos por encerrado. Vamos ter alguns exercícios depois. Tá? Então, o próximo assunto, campo elétrico. Espero que vocês tenham aproveitado o máximo possível essa nossa aula de hoje. Uma aula um pouco diferente, uma aula virtual, vamos dizer assim, né? Uma videoaula. Beleza? Um abraço a todos, bom estudo e até a próxima.